Saudação de paz a todos. Esse quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Edi Carlos Campos. Estamos aqui para mais um devocional da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, As Promessas de Deus. A lição de número 13 é a lição ao qual nós estamos realizando o nosso devocional da semana. Hoje é o último devocional desse trimestre, As Promessas de Deus. A partir de segunda-feira, nós vamos estar entrando com o devocional em defesa da fé cristã. Já estamos entrando no próximo trimestre e vamos estar realizando o devocional em defesa da fé cristã. Então vamos para o nosso devocional de hoje, e o tema é este: a promessa infalível de conhecer a Deus como Ele nos conhece. E o versículo-chave para o nosso devocional de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13 e versículo de número 12, que eu vou ler com os irmãos na versão NVI, que diz assim: agora, pois, vemos apenas um reflexo, obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 12, capítulo de número 13, de 1 aos Coríntios, ele está fazendo um tratado sobre os dons espirituais. E o ponto culminante de todos os dons espirituais que o apóstolo Paulo quer enfatizar neste versículo é o conhecimento de Deus. Todos os dons que possuímos aqui neste mundo, ele cessará quando estivermos o pleno conhecimento de Deus. Quando Paulo vai usar a palavra espelho aqui neste versículo, na antiguidade, no tempo do apóstolo Paulo, o espelho era feito de bronze e quando as pessoas olhavam, saía aquele reflexo meio obscuro, não com uma nitidez como dos espelhos da nossa época, da nossa era atual. Então o apóstolo Paulo está escrevendo para aquele povo, dizendo que o que eles possuíam de Deus era somente um reflexo daquilo que verdadeiramente nós o conheceremos de forma plena. E uma das coisas lindas neste versículo é que nós vamos olhar com uma ótica divina para nós, da mesma perspectiva em que o Senhor Deus nos olha, nos conhece. Nós conheceremos a Deus em um grau ao ponto de nós conhecermos a nós como o Senhor Deus de fato nos conhece. O pleno conhecimento de Deus é uma promessa infalível. O Senhor Deus vai ter o prazer de introduzir todos os salvos no seu reino. Essa promessa é somente para quem é salvo em Cristo Jesus. Esta promessa não é uma promessa para qualquer pessoa aleatória que vive neste mundo. Não. Esta promessa é uma promessa feita para os salvos, aqueles que se arrependeram em um ato de fé, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus e procuraram viver uma vida debaixo do senhorio de Cristo, viver uma vida cristã refletindo Cristo neste mundo. Esta promessa, Deus introduzirá os salvos para dentro do seu reino. Então Deus terá o prazer de se manifestar a ele de uma forma gloriosa, plena, que todos nós teremos um conhecimento de Deus. Vai ser uma coisa magnífica, esplendorosa. Nós vamos conhecer a Deus de forma plena, gloriosa. Nós vamos ter um conhecimento poderoso da parte de Deus. A suma da vida cristã é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Cristo. A suma de toda a vida cristã, de toda a eternidade, é o conhecimento do Pai, do Filho, do Espírito Santo e de todo o seu reino, porque Deus vai ter o prazer de nos introduzir na eternidade e revelar a nós, de forma gloriosa, o seu reino, a organização do seu reino, como funciona o reino. Vai ser uma coisa magnífica, gloriosa. E os dons
que outrora possuímos da parte de Deus são somente reflexo daquilo que verdadeiramente é na sua essência. O devocional de hoje, para você, deste trimestre, ao findar desse trimestre, eu quero deixar uma palavra rápida para você. A vida cristã não tem nenhum sentido se não for para conhecer a Deus, se não for para conhecer a Cristo, para termos um pleno conhecimento de Cristo, da pessoa de Cristo na sua essência. Já dizia um pregador que o céu sem Cristo é somente o céu, mas o céu com Cristo é a completude da vida eterna. Não existe céu sem Cristo, não existe céu sem Deus, não existe céu sem a presença do Espírito Santo. O céu é composta pela Trindade, o céu é composta pela glória dos céus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os seres angelicais. Nós, é uma promessa infalível de Deus, nós o conheceremos assim como Ele é, e olharemos para nós. Nós nos conheceremos na ótica, na perspectiva como Deus nos conhece. Exemplo, nós nos conhecemos agora, olhando para essa estrutura física, mas Deus nos conhece na essência. Deus nos conhece quando somos regenerados em Cristo. Você olha para mim, você vê um ser humano, Ed Carlos, mas Deus olha para mim e me vê na minha essência. Eu, quando olho para você, eu vejo você uma pessoa, uma estrutura, mas Deus revelará a você mesmo quem é você na sua essência. Você vai descobrir a sua origem, como é que Deus te conhece, a ótica ao qual Deus te olha, a perspectiva do olhar de Deus para você. Essa é uma revelação poderosa e ela não falha, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Lembre-se sempre, a sua vida é uma dádiva divina. Deus deu a você para que você viva ela intensamente para a glória dele. Não desperdice a sua vida vivendo com as coisas inúteis e fúteis deste mundo. Viva cada segundo, cada minuto, cada centésimo da sua vida para a glória de Deus. Aqui vai um abraço do seu irmão em Cristo, Ed Carlos Campos.